Olá, meu querido e minha querida, como é que você está? Tá tudo bem? Desde já eu peço que você compartilhe essas mensagens, você se inscreva no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, tá bom? Você curta as mensagens, deixe o seu gostei aí nas mensagens, tá bom? Para que o canal cresça, porque esse é o objetivo do canal, ele é alcançar as pessoas, certo? As pessoas mais distantes possíveis. Que Deus abençoe a você. Você que já é inscrito, Deus abençoe. Você que não é, Deus abençoe também, porque com certeza você vai se inscrever no canal. E eu quero nesse momento que você pegue a sua Bíblia para nós ler no livro de Atos. O livro de Atos ele fica depois de João, do Evangelho de João. E a gente vai ler aqui o versículo 2, o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, certo? Então pegue a sua Bíblia para nós lermos. Já estou com aqui a Bíblia aberta e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia também, tá bom? Deus abençoe. Louvado seja Deus pela tua vida. Amém? Eu vou ler, já pode ler? Então vamos ler o versículo 1 diz assim. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11 diz assim. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito Santo o capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviam falar em sua própria língua. Amém? Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Amém? Que coisa linda! Então, como os ouvimos, cada um de nós falando na nossa própria língua materna? Ali tinha partos, medos e alamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima da Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeu como convertidos ao judaísmo, cretense e árabes. Nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Amém? É uma leitura muito extensa, mas é muito importante, certo? Eu quero ser breve aqui com você. Você percebe aqui que o Espírito Santo repousou sobre aqueles homens, os apóstolos, e aqueles homens começaram a falar, certo? E ali, como a gente leu aqui, ali tinha várias pessoas de vários lugares, de vários países. E os apóstolos falavam, e aquelas pessoas ouviam os apóstolos falar e entendiam na sua língua materna. Ou seja, por exemplo, eu falava, um alemão que estava lá entendia na sua língua, na própria língua alemã. Eu falava português e ele entendia na língua dele, certo? Então aqui você percebe que o Espírito Santo naquele contexto ali usou para pregar o Evangelho, certo? E se você ler mais adiante você vai ver que milhares de pessoas aceitaram naquele dia, certo? Então aqui não tem nada a ver de línguas estranhas, não tem nada a ver de falar línguas que as pessoas não entendam. Aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo, aqui diz, certo? Que os homens, os apóstolos, ficaram cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer para você
que para você ser cheio do Espírito Santo, não é preciso você falar algo que eu não entenda. Certo? Hoje a gente vê, na maioria das religiões, pessoas falando em línguas que ninguém entende e diz que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Isso a Bíblia não apoia, certo? Com todo respeito à sua religião, com todo respeito à sua crença, a Bíblia não apoia, certo? Essa questão de dizer, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que falar algo, tenho que falar línguas estranhas. Já está dizendo estranho, coisas que ninguém entende, coisas estranhas mesmo, que ninguém entenda, certo? Então aqui o Espírito Santo usou aqueles homens para falar línguas que aqueles homens entendessem. Aqui você diz que eles dizem assim, olha, como a gente pode entender, esses homens não são galileus, e como a gente está ouvindo eles falar na nossa própria língua? Eles ficaram maravilhados com aquilo. As pessoas que os discípulos falavam, eles entendiam na sua própria língua materna, certo? Eu quero dizer para você o seguinte, Jesus foi o homem que mais foi cheio do Espírito Santo. Agora eu quero dizer para você, onde você vê Jesus falando algo que as pessoas não entendessem? Outro exemplo, Paulo. Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo. Foi o maior evangelista que já esteve na terra. Onde é que você vê Paulo na Bíblia falando algo que as pessoas não entendem, falando língua que as pessoas não entendem? Então você vai ver João, Pedro, Moisés, Elias, Daniel, José, homens cheios do Espírito Santo. Se você encontrar na Bíblia eles falando algo que as pessoas não entendem, certo? Se você vê Jesus, principalmente, que foi o nosso exemplo, se você vê Jesus falando algo na Bíblia, eu quero que você procure na Bíblia, ele falando língua, nessa língua aí. Se você vê Jesus falando nessa língua, você me mostre que a partir de hoje eu quero falar em línguas também, tá bom? Essa língua que as pessoas falam nessas religiões aí, tá bom? E eu quero também que você procure a tradução dessas línguas que as pessoas falam aí. Até agora eu não sei se alguém tem essa tradução, que se você percebe é a mesma língua que todo mundo fala. É como que é uma coisa copiada. Certo? Então eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, com todo respeito, eu não estou aqui criticando a sua religião, eu quero que você entenda. Não estou aqui criticando a sua religião, a sua crença, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Eu estou aqui porque a Bíblia está passando. Eu não estou aqui acrescentando e nem diminuindo, eu estou aqui dizendo o que a Bíblia fala, certo? Aqui, nesse contexto aqui, foi para pregar o Evangelho. O Espírito Santo usou os apóstolos para falar em línguas estrangeiras, para que pregasse o Evangelho. Que você vê aqui, ó, que ele fala assim, ó, eles ficaram maravilhados. Eles ficaram maravilhados porque eles estavam ouvindo as maravilhas de Deus, a grandeza de Deus na sua própria língua materna. Certo? Então aqui fica a mensagem desse dia. E eu peço que você seja humilde para você atender a palavra de Deus, certo? Não é Miguel que está falando aqui, é a palavra de Deus. Eu peço que você leia com carinho o capítulo 2 de Atos, tá bom? Leia, releia, para você entender que não tem nada a ver com línguas estranhas, tá bom? Com essa língua que as pessoas falam nas igrejas, tá ok? Então, que Deus abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, pela Tua grandeza, pela Tua beleza, pela forma como o Senhor nos trata, pela forma como o Senhor nos ama. Eu quero aqui, ó Deus, colocar cada um ouvinte que está ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo venha tocar em cada uma dessas pessoas, para que o Espírito Santo se manifeste na vida dessas pessoas, para que esclareça a questão de línguas estranhas onde as pessoas falam aí e ninguém entende. Esclareça, Espírito Santo, por favor, para essas pessoas e mostre que não tem nada a ver com línguas estranhas. Aqui está falando de línguas estrangeiras, língua de nações, língua de países, língua de pessoas diferentes de nós. Que Deus abençoe
Que Deus esteja conosco, nos abençoando, nos dando paz e nos esclarecendo as nossas dúvidas. Quero, meu Deus, pedir que a cada dia nós venhamos buscar o Espírito Santo para a nossa vida, para que assim a gente possa crescer na palavra do Senhor. Essa oração nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e te dê a paz.